Você sabe o que significa acupuntura? Acus significam agulhas e puntura significa punção. Então, na palavra dentro da medicina chinesa, ela significa punção de agulhas. Essa é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, que existe há mais de 5.000 anos, isso já documentado. O que acontece? A medicina chinesa, ela trabalha como um todo para a movimentação dos meridianos no organismo. Então, os meridianos, eles são linhas imaginárias que passam pelo corpo todo. Existem mais de 1.000 pontos de acupuntura, chamados assim diretamente. Só que cada ponto desse ele pode ser estimulado de uma forma diferente. A agulha é uma das formas de movimentação desse ponto. Mas existem outras. Antigamente se usava, na China mesmo, até hoje ainda se usa, existiam as agulhas normais que a gente conhece hoje, de material descartável, lógico, né? Só que existiam agulhas de ouro, existiam agulhas de prata, existiam agulhas de osso. Então eram materiais feitos para estimulação daquele ponto específico. Existem outras técnicas que se utiliza de forma geral sendo chamadas de acupuntura, né? Só que, por exemplo, explicando um pouquinho, quando a gente faz uma movimentação desse ponto, né, desse meridiano, desse ponto em específico, se eu fizer uma movimentação com a mão, no caso, eu acupunturista movimentando ponto no cliente, eu estou fazendo com a minha própria mão, né, a gente põe os pontos ponto a ponto, né, isso chama-se shiatsu. Então, eu faço a movimentação do ponto no organismo do cliente. Quando eu ensino o cliente a fazer essa movimentação, então eu digo assim, olha, para dor de cabeça você pode estimular esse ponto que a gente chama de IG4. Eu estou ensinando ele a fazer, ele vai fazer uma autoaplicação. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma autoaplicação no IG4. Estímulo de um ponto de acupuntura, de um meridiano, para qualquer que seja a função dele. Eu estou fazendo Do-in. Então, Do-in significa a autoaplicação desse ponto de acupuntura. Existem várias técnicas que se usam para estimular esse ponto. Por exemplo, eu trabalho aqui na Hands Gold muito com laser. Então, ao invés de colocar agulha nesse ponto, fazer o agulhamento nesse ponto, eu utilizo o feixe de luz, que é o laser. Então, é uma outra técnica que é usada no mesmo ponto de acupuntura. A finalidade acaba sendo a mesma. É a maneira de movimentar esse ponto que diferencia uma da outra. Por exemplo, a ventosa. A gente usa a ventosa em alguns pontos de acupuntura, geralmente nas costas, né? Para fazer a movimentação daquele meridiano também, daquele ponto específico. É o manuseio do ponto que muda a questão do nome ou da maneira com que ele é feito. Mas, na realidade, a estimulação desse ponto acaba sendo de forma globalizada, né? De forma com que o organismo entenda essa mutação que a gente quer dentro dele. Por exemplo, na medicina chinesa se utiliza muitos pontos, isso são chamados de pontos de energia. Só que não é uma energia mística, esotérica, é uma energia já cientificamente comprovada e dentro da física. Então, hoje em dia já se fala muito nessa junção da física e a comprovação, tanto é que por isso que se utiliza muito em vários outros locais também. Por exemplo, hoje os postos de saúde, toda a estrutura está sendo muito mais elaborada em cima da acupuntura, né? Que é a movimentação desses pontos de energia no organismo para o reequilíbrio dele. Então, o que acontece com isso? Ele acaba movimentando neurotransmissores e isso faz com que exista uma produção e uma distribuição dessa energia nesses neurotransmissores. Existem até pontos energéticos que valem a morfina. Por isso que ela é tão eficiente, a acupuntura em si, para tirar a dor, para aliviar esses sintomas como um todo, né? E com isso a gente diagnostica alguns desequilíbrios do organismo.
né? Por exemplo, desequilíbrio no baço, no rim, no fígado. Então são os pontos energéticos desses meridianos que desequilibrados acabam gerando doenças. E quando ele está equilibrado, ele está numa função aí tranquila, ele acaba tendo o organismo acaba trabalhando de forma muito mais eficiente, né? Então é isso, eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que funciona essa parte da acupuntura, por que desse nome, né? E aí compartilhe esse vídeo, mande sugestões, mande suas dúvidas, para que a gente possa estar tirando e até esclarecendo em alguns outros vídeos. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigada e até o próximo vídeo.